Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito Responde. Eu sou Rodrigo Capone, professor de Direito Tributário. Nessa semana tratamos sobre o tema tributação e desenvolvimento socioeconômico e ambiental. E hoje contamos com a presença de 3 alunos, Marta, Caleb e Maiara, que trouxeram perguntas que serão respondidas no decorrer do programa. Marta, qual seria a sua primeira pergunta? Bom, professor, uma questão extremamente importante em um país federalista como o Brasil é a distribuição de competência tributária dentre os vários níveis de governo. Então, o que eu gostaria de saber é se a nossa atual distribuição de competência tributária tem se demonstrado eficiente. Marta, ótima pergunta. Essa é uma pergunta interessante que tratamos no decorrer das nossas aulas nessa semana. Temos que observar que a Constituição, ela reparte a competência tributária entre os diversos entes federativos, União, Estados, municípios e o Distrito Federal, de forma a assegurar a eles uma autonomia financeira para que eles possam cumprir com as suas finalidades constitucionalmente previstas. Porém, observando e analisando a competência que foi distribuída aos entes, conseguimos constatar que existem algumas imperfeições. Um exemplo disso é a questão das contribuições. As contribuições previstas no artigo 149 da Constituição, elas foram, então, outorgadas privativamente à União. Portanto, só a União possui a competência para instituir contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico e contribuições de interesse de categorias econômicas ou profissionais. E com isso a gente observa que a União acaba concentrando na sua mão a maior parte das receitas que são arrecadadas no Estado brasileiro. Não só por conta da competência no que se refere às contribuições, mas por possuir uma competência um pouco mais ampla. Então, sim, seria interessante que fosse repensada uma forma de transferir mais receitas aos demais entes, quais sejam Estados, Distrito Federal e municípios, pois todos eles possuem funções, todos eles possuem finalidades que devem ser alcançadas de acordo com o que diz a Constituição da República. Obrigada. Caleb, qual seria a sua primeira pergunta? Professor, qual a diferença de tributo vinculado e não vinculado? Essa é uma questão bem interessante. A gente vai observar que quando falamos da classificação dos tributos, o que fizemos na nossa primeira aula, tratamos acerca da vinculação ou da não vinculação do tributo. O tributo de natureza vinculada é aquele tributo que exige uma contraprestação estatal para que possa ser cobrado. Exemplo, taxas e contribuições de melhoria. As taxas e contribuições de melhoria, elas exigem que o Estado haja, que o Estado atue. Então, um exemplo seria uma taxa cobrada pela limpeza de residências, a coleta de lixo e destinação de lixo. Ela é uma taxa que exige uma contraprestação, um agir do Estado. O Estado deve disponibilizar esse serviço e, diante desse serviço, eu vou pagar uma taxa. Já os tributos de natureza não vinculada são aqueles tributos que independem de um agir por parte do Estado. Parte da doutrina costuma denominá-los como fatos do contribuinte. Eles independem de um agir do Estado. E isso ocorre por exemplo, nos impostos. Os impostos independem de um atuar por parte do Estado. É o contribuinte, é o sujeito passivo que, praticando aquele fato previsto na norma, concretiza a hipótese de incidência, fazendo surgir a obrigação tributária e, com isso, passando a ser devedor de um tributo. Portanto, temos essa classificação que é de extrema importância para o direito tributário. Maiara, qual seria a sua primeira pergunta? Professor, o que são receitas públicas originárias e derivadas? Bom, esse é um tema bem interessante, é um tema que acaba sendo do direito financeiro, mas como sabemos, o direito financeiro e o tributário acabam caminhando lado a lado. Receitas originárias são aquelas receitas que o Estado obtém quando ele explora o seu próprio patrimônio, quando ele atua para que consiga receitas. Exemplo disso são a exploração de atividades econômicas por parte do Estado, ou a cobrança de preços pelo Estado quando ele atua como se estivesse atuando entre particulares. O regime que predomina nessas situações de receitas originárias é um regime de direito privado. Já as receitas derivadas são as receitas que são obtidas pelo Estado quando ele retira parcela do patrimônio de terceiros. Exemplo clássico são os tributos. Os tributos, eles são uma retirada de parcela do patrimônio do particular que o Estado realiza para que possa fazer jus às suas despesas. Então, é o contribuinte que ofere aquelas receitas, que constrói aquele patrimônio, e o Estado retira uma parcela, mas é claro, essa retirada da parcela do patrimônio do contribuinte é autorizada em lei. O Estado não pode fazer se não existir lei autorizando que ele o faça. Marta, qual seria a sua segunda pergunta? Bom, professor, eu gostaria de saber de que forma o estabelecimento desses tributos afeta o desenvolvimento econômico do país, principalmente em momentos de crise.
Ótima pergunta, Marta. Essa é uma pergunta interessante e a gente vai analisar que da mesma forma que a tributação impacta na economia em momentos de crise, a crise também impacta na arrecadação financeira do Estado. Então deve ser pensada de uma forma tem que ser pensada de uma forma muito cuidadosa como as políticas tributárias serão mantidas em momentos de crise, em momentos nos quais o Estado precisa estimular a realização de atividades econômicas. Pois analisando dados do SEBRAE, vamos verificar que as receitas do PIB referentes a atividades realizadas por pequeno e microempresas, por exemplo, elas têm uma representatividade super elevada, além de representar mais de 50% das carteiras assinadas registradas no nosso país. Então, analisamos que, por meio da instituição do Simples Nacional, o Estado consegue fomentar essas atividades econômicas. E, com isso, o próprio Estado sai ganhando, vez que ele aumenta a sua arrecadação e vez que ele aumenta a oferta de empregos. E com isso consegue-se alcançar não só um desenvolvimento socioeconômico, consegue-se também preservar a dignidade da pessoa humana e consegue-se se chegar mais próximo do princípio do pleno emprego, que é um princípio que rege a ordem econômica brasileira. Caleb, qual seria a sua segunda pergunta? Como a tributação pode amenizar a desigualdade social? Ótima pergunta, Caleb. É uma pergunta que essa questão foi amplamente tratada na nossa quarta aula nesta semana. A gente analisou a desigualdade no século XXI e vimos que os níveis da desigualdade vêm alcançando patamares nunca vistos anteriormente. Isso é preocupante, uma vez que temos uma elevada concentração de riquezas na mão de pouquíssimas pessoas. E com essa concentração de riqueza, temos um impacto democrático, já que não temos mais um sistema representativo eficiente atuando em prol dos interesses de toda a coletividade. E com isso podemos observar que a tributação pode ser utilizada visando combater o problema das desigualdades. Uma tributação mais progressiva, uma tributação que adote com mais rigor a extrafiscalidade. E com isso essa tributação serviria como instrumento de redução de desigualdades, vindo a legitimar a democracia, ou seja, devolveria ao povo o que lhe é de direito. A democracia ela tem que ser vista sob dois aspectos, não só sob o aspecto formal. O aspecto formal, ele é representado pelo voto. Nós elegemos quem gostaríamos que nos representassem. Mas existe também um aspecto substancial, um aspecto material. O governo eleito pelo povo deve governar pelo povo e para o povo. Ou seja, com a tributação é possível devolver ao povo essa legitimidade que lhe foi retirada. Mayara, qual seria a sua segunda pergunta? Professor, quais são os tributos da União, Estados, DF e municípios? Ótima pergunta. A gente vai observar que a Constituição da República, ela trata do sistema tributário nacional de uma forma muito rígida e de uma forma muito extensa. E isso advém da emenda constitucional 18 de 1965, que inseriu no nosso ordenamento jurídico um sistema tributário que no passado não era tão bem regulamentado, não era tão bem sistematizado. Existiam normas tributárias, sim, mas não tão bem sistematizadas como após 1965. E a Constituição de 88, seguindo essa linha, resolveu sistematizar a matéria tributária e repartiu muito bem as competências. Primeiramente, o que são competências? Competências são o poder que a Constituição outorga aos entes federativos para que eles possam instituir tributos, legislar sobre tributos, cobrar tributos. E aí podemos observar que a Constituição faz uma repartição. Então, quais são as espécies de tributos existentes no Brasil? Nós temos, de acordo com o artigo 145 da Constituição, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. O artigo 148 nos diz que existem os empréstimos compulsórios e o artigo 149 e 149A traz as contribuições. E com isso, a gente observa que essa repartição ela é feita entre os entes federativos de uma forma rígida. Vamos observar que a todos vai ser repartida uma parcela dos impostos. Então, no artigo 153, 155 e 156, temos os impostos que são de competência da União, dos Estados e do DF, dos municípios e do DF. Vamos observar que as taxas e as contribuições de melhoria poderão ser instituídas por todos, uma vez que elas serão instituídas de acordo com a competência material para realizar a atividade que autoriza a cobrança da taxa, ou quem realizar a obra da qual decorra uma valorização no bem imóvel, autorizando a cobrança da contribuição de melhoria. Já as contribuições, elas possuem uma abrangência um pouco mais restrita. Vamos observar que aos municípios ficou, então, guardada a competência para instituir a contribuição para o custeio da iluminação pública, prevista no artigo 149A, tanto aos municípios como ao Distrito Federal. Vamos observar que no artigo 149, a Constituição autorizou que a União
cobre, então, contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições sociais e contribuições de interesse de classes econômicas e profissionais. E com isso, a gente observa que também aos estados, ao Distrito Federal e à União, fica dentro da sua competência privativa a contribuição previdenciária recolhida dos seus servidores públicos. Ou seja, quando os municípios, os estados e a União forem pagar os seus servidores, já podem reter a contribuição referente à previdência de cada um desses. Então, a gente observa que a competência ela foi delineada de uma forma bem concisa e de uma forma bem fechada. Só para complementar, lembremos que o artigo 144 da Constituição delega à União apenas a possibilidade de instituição de impostos extraordinários de guerra e impostos residuais. Marta, qual seria a sua terceira pergunta? Bom, agora eu gostaria de saber o que são tributos de natureza fiscal e extrafiscal. Ótima pergunta. No decorrer dessa semana, a gente acabou conversando muito sobre a extrafiscalidade. A gente vai analisar os tributos, então, quanto à sua finalidade. Eles podem ser classificados como fiscais ou extrafiscais. Parte da doutrina inclui nessa classificação a parafiscalidade, mas eu a excluo daqui, uma vez que a parafiscalidade, na verdade, é uma alteração no polo ativo da obrigação tributária, não tendo nada a dizer com a finalidade do tributo. A finalidade é fiscal ou extrafiscal. E vamos visualizar também que os tributos, eles não serão 100% fiscais ou 100% extrafiscais. Em alguns momentos, eles serão um pouco mais extrafiscais ou um pouco mais fiscais, mas sempre existirá um traço de uma ou de outra classificação no caso concreto. Os tributos de natureza fiscal, eles possuem a finalidade de arrecadar. Eles possuem a finalidade de trazer recursos aos cofres públicos. Ou seja, a intenção do Estado com a instituição desses tributos fiscais é arrecadar. Ela não está preocupada com outros fatores sociais ou econômicos. Já os tributos de natureza extrafiscal, eles possuem uma natureza interventiva. Eles autorizam que o Estado possa intervir em situações sociais e econômicas, ou seja, o Estado poderá estimular condutas ou desestimular condutas que ele entenda que sejam reprováveis. Então, com base na extrafiscalidade, é possível que o legislador utilize a tributação de diversas formas, visando assim intervir em domínios econômicos e sociais. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Olá, estamos de volta no Saber Direito Responde. Vamos continuar então com a pergunta do aluno Caleb. Professor, a matriz tributária brasileira é regressiva? Uma pergunta muito interessante, Caleb. Essa pergunta foi muito bem trabalhada no decorrer desta semana. Temos antes que compreender as técnicas de tributação. Existem 3 técnicas que merecem destaque: a progressividade, a regressividade e a proporcionalidade. Vou colocar exemplos para facilitar a compreensão. Quando eu falo em proporcionalidade, não me interessa a base de cálculo. Se ela variar para mais ou para menos, a alíquota será a mesma. Ou seja, se a pessoa ganha R$1.000 e o tributo é de 10%, ela pagará R$100. Se ela ganha R$10.000, ela pagará os mesmos 10%. Esses 10%, claro, representarão um valor maior, mas a alíquota não sofre alterações. Quando eu falo numa tributação proporcional, eu estou afirmando que, conforme a base de cálculo vai aumentando, a alíquota acompanha esse aumento. Um exemplo clássico disso é o imposto de renda. Se analisarmos a tabela do imposto de renda, vamos verificar que existem várias faixas de tributação. E essas faixas de tributação, conforme a renda vai aumentando, a alíquota vai aumentando. Desde o isento até 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%. Então, aumenta-se a alíquota conforme se aumenta a base de cálculo. Já quando falamos de regressividade, temos a ideia de que se tributa mais quem tem uma base de cálculo menor. Então, diante de uma base de cálculo menor, eu tenho um tributo mais elevado. Compreendendo o que são essas técnicas de tributação, fica mais fácil de analisarmos a matriz tributária brasileira. Quando falamos que matriz tributária brasileira é regressiva, queremos expressar o quê? Estamos aqui expressando que a matriz tributária, ela tributa proporcionalmente falando quem tem mais, quem tem menos. Ou seja, quem ganha menos paga mais tributos proporcionalmente quando comparados com quem ganha mais. Existem pesquisas que indicam que pessoas que ganham até 2 salários mínimos pagam aproximados 50% da sua renda a título de tributos. E aí muitos se perguntariam, mas uma pessoa que ganha 1 ou até 2 salários mínimos acabam se enquadrando na faixa de isenção.
Mas não é isso que temos que analisar. Recordem que fizemos nas aulas nessa semana a classificação entre tributos diretos e indiretos. As pessoas que ganham até 2 salários mínimos acabam pagando quase 50% dos seus salários a títulos de tributos, mas não são os tributos diretos que incidem sobre a renda, sobre o patrimônio, mas sim de tributos indiretos. Tributos indiretos que estão embutidos na compra de mercadorias, quando contratam um serviço e etc. Então, é por isso que afirmamos que a matriz tributária brasileira é regressiva, já que quase 70% da arrecadação tributária do Estado advém da circulação de mercadorias, da produção de bens, do consumo. Então, a gente poderia, sim, afirmar que a matriz tributária brasileira é regressiva. Mayara, qual seria a sua pergunta? Professor, qual é a diferença entre o direito tributário e o direito financeiro? Essa é uma pergunta bem pertinente. A gente observa que, na prática, muitas pessoas acabam confundindo. Acreditam que direito tributário e direito financeiro são a mesma coisa. Mas não é isso. Temos que recordar que, depois do advento da lei tributária alemã, passou-se a codificar o direito tributário de uma forma distinta. E, com isso, entende-se que o direito tributário ganhou uma autonomia. E quando falamos que um ramo do direito é autônomo, estamos afirmando que ele possui princípios e normas próprias. Ele possui estudiosos que se dedicam ao seu entendimento. Mas nem sempre foi assim. No passado, o fenômeno da tributação era estudado pelas ciências financeiras. A partir de um tempo, passou a ser estudado sob a perspectiva jurídica pelo direito administrativo, passando para o direito financeiro, até que alcançou a sua autonomia. E aí vamos observar que o direito financeiro e o direito tributário possuem objetos distintos. O direito tributário tem como objeto a criação de tributos e a sua arrecadação. Já o direito financeiro tem como objeto de estudo as receitas públicas, as receitas financeiras do Estado, atividades financeiras do Estado, que são representadas pelas receitas, despesas, orçamento e crédito público. Então, colocando aqui de uma forma talvez um pouco mais simples, o direito tributário se preocupa em arrecadar os tributos. Como arrecadar os tributos? Como arrecadar de uma forma mais eficiente? E o direito financeiro se preocupa mais com a destinação que será dada. Faz os planos que serão aplicados quando com aquele dinheiro, quando aquelas receitas ingressarem nos cofres públicos. Então, a gente tem uma diferenciação, são 2 ramos do direito autônomos e distintos, apesar de andarem lado a lado. Marta, qual seria a sua próxima pergunta? Bom, professor, agora eu gostaria de saber de que forma o Estado pode intervir na ordem econômica. Ótima pergunta. Se analisarmos o texto da Constituição, vamos verificar que no seu artigo 170, a Constituição traz no caput várias disposições e nos artigos que seguem várias disposições acerca da ordem econômica. A ideia atualmente é que o Estado não atue como um agente econômico. Vamos analisar que no passado, no evoluir, no passar dos tempos, o Estado ocupou diversas posições distintas. Ora, como o agente econômico que era o detentor do capital, que era o detentor dos meios de produção. Ora, esse mesmo Estado abre mão do capital, abre mão dos meios de produção e os entrega aos particulares, para que esses explorem as atividades econômicas, atuando esse Estado como um mero observador. Um observador que vai trazer normas e ter a certeza de que essas normas estão sendo obedecidas na prática. Mas hoje, a nossa Constituição diz que o Estado, num primeiro momento, ele não vai atuar como agente, mas pode sim atuar como agente econômico. São trazidas situações que são exceções, algumas previstas no próprio texto constitucional, outras que são um pouco mais genéricas. Então, situações de interesse nacional, de segurança nacional, ou situações de interesse público assim definidas em lei. Então, diante dessas situações, pode o Estado atuar como agente econômico, seja na modalidade concorrência, seja na modalidade monopólio. E aí vamos observar que, via de regra, o papel do Estado é atuar como um agente fiscalizador. Ele vai dirigir a economia, ele vai dirigir a ordem econômica, ele vai traçar rumos que devem ser seguidos. E outrora, esse mesmo Estado ele vai criar normas indutoras, visando induzir caminhos. Então ele sugere caminhos, siga esse caminho, talvez esse caminho seja mais próspero. E para isso ele pode oferecer benefícios. Então, num primeiro momento, o Estado ele observa de fora, mas num segundo momento, se for preciso, ele pode intervir quando assim for necessário. Caleb, qual seria a sua próxima pergunta? Professor, o Poder Executivo pode alterar alíquotas de algum tributo? Essa é uma pergunta interessante, é uma pergunta que ela nos remete às limitações constitucionais do poder de tributar.
a gente vai observar que a Constituição ela reparte competências, como falamos anteriormente. Porém, além de repartir competências, o que a Constituição faz? Ela traz limitações ao poder de tributar. Ou seja, ao mesmo tempo que o Estado entrega aos entes federativos um poder de cobrar tributos, essa mesma Constituição retira parcela desse poder, ou traz normas que devem ser observadas quando do exercício desse poder. E os princípios são exatamente essas normas que devem ser observadas. Temos o princípio da legalidade, que nos diz que só lei pode instituir ou majorar tributos. Porém, existem exceções. Exceções essas trazidas no próprio texto constitucional. O artigo 153, parágrafo 1º, nos diz que o Poder Executivo poderá sim alterar a alíquota de alguns tributos. Quais seriam esses tributos? Imposto que incide sobre a importação, o imposto que incide sobre a exportação, o imposto que incide sobre os produtos industrializados e o imposto que incide sobre as operações financeiras. Imposto de importação, exportação, operações financeiras e produtos industrializados. E esses tributos é interessante, pois acabamos de falar sobre tributos de natureza fiscal e extrafiscal. Analisando esses 4 impostos que são uma exceção à regra da legalidade, vamos constatar que eles são impostos de natureza extrafiscal. Eles são impostos por meio dos quais o Estado vai estimular comportamentos econômicos ou desestimulá-los. O Estado, querendo proteger a indústria nacional, o que ele pode fazer? Ele pode majorar as alíquotas dos impostos de importação. E com isso, a mercadoria vai chegar ao Brasil com um valor mais elevado, podendo auxiliar dessa forma a indústria nacional a continuar prosperando. Pode dessa forma intervir de maneira que a indústria nacional não feche, mandando milhares de famílias embora. Então, é essa flexibilidade que dá ao Poder Executivo a possibilidade de utilizar esses impostos como impostos extrafiscais aptos a estimular comportamentos de acordo com as políticas fiscais que o Estado queira adotar naquele momento específico. Mayara, qual seria a sua pergunta? Professor, de que forma o direito tributário pode tutelar o meio ambiente? Ótima pergunta. A questão do meio ambiente é uma questão que está nas pautas internacionais. O meio ambiente, da forma que ele vem sendo degradado, não aguentará por muito tempo. Gosto de utilizar uma frase: o mundo existe sem nós, mas o mundo existirá mesmo que continuemos a degradá-lo. Só que será que nós continuaremos a existir? Então, o que se busca aqui é tutelar a própria vida humana. E com a Constituição de 1988, houve uma constitucionalização do direito ambiental. O professor Ingo Wolfgang Sarlet, ele traz no seu livro Direito Constitucional Ambiental a ideia de uma Constituição verde, de uma Constituição esverdeada. Ou seja, há sim a tutela do meio ambiente, artigo 225 do texto constitucional. E com essa tutela do meio ambiente, temos a ideia de que não cabe só ao Estado protegê-lo, mas a toda a sociedade. É um dever de todos, vez que o direito ao meio ambiente saudável é reconhecido hoje como algo inerente à dignidade da pessoa humana. E por isso que a tributação deve sim se preocupar com a sua tutela. E por meio de políticas extrafiscais, por meio de incentivos, por meio de isenções, o Estado pode estimular comportamentos. Aqui voltamos mais uma vez para a função indutora do Estado. O Estado irá induzir que pessoas consumam produtos verdes, produtos que observam o desenvolvimento sustentável. Como o Estado pode induzir esse comportamento? Concedendo benefícios fiscais, concedendo isenções, concedendo deduções, concedendo uma redução de alíquota, para que esse produto chegue ao mercado com um preço inferior aos seus concorrentes. Mas esse preço é inferior porque é um produto que é sustentável. E com isso o Estado ele consegue tutelar o meio ambiente de forma a preservá-lo, não só para a nossa geração, como para as futuras gerações, que é o que a nossa Constituição requer. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho, professor. Sim, Mayara. O que é prestação compulsória? Essa é uma questão interessante. A nossa legislação tributária brasileira, ela conceitua para nós, intérpretes e estudiosos do direito, o que é tributo. Então, vamos analisar que ser prestação compulsória é um dos elementos que integram o conceito de tributo. Isso quer dizer que a tributação, o dever de pagar o tributo, por ser uma obrigação ex lege, ou seja, uma obrigação que nasce da lei, ela é compulsória, não dando ao contribuinte a opção de pagar ou não pagar. Se ele pratica o fato que está previsto na lei como suficiente e necessário para fazer surgir a obrigação tributária, a obrigação de pagar o tributo, deverá ele pagá-lo. Ele não terá a autonomia da vontade para escolher se ele deve integrar o polo passivo daquela obrigação ou não, já que se trata de uma obrigação ex lege.
Recordem que no passado, a obrigação tributária era uma obrigação de poder, uma obrigação onde uma parte decide o que quer fazer e o faz. Hoje, sendo uma obrigação de direito de natureza jurídica, ela deve observar os ditames legais. Portanto, a obrigação tributária é uma obrigação compulsória, pois não cabe àquele que pratica o fato previsto na lei como suficiente para fazer surgir a obrigação escolher se irá pagar ou não, se irá integrar a obrigação tributária ou não. O máximo que ele pode fazer é optar por não praticar o fato. E aí, nesse caso, não teria problema algum, mas a partir do momento que ele o pratica, não há opção se não pagar o tributo. Gostaria de agradecer a presença dos nossos estudantes, Marta, Caleb e Maiara. Muito obrigado pela presença e pelas ótimas perguntas. Gostaria de agradecer pela presença, pela atenção de todos e até a próxima. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.